Olá, meu nome é Marco. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, que está na primeira epístola de Coríntios. Coríntios fica depois de Romanos e antes de Gálatas. É 1 Coríntios 3:15. 1 Coríntios 3:15, que diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Agora vamos para Romanos. Romanos fica depois de Atos e antes de Coríntios. Romanos 14:10, que diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O que Paulo está querendo explicar aqui, o apóstolo Paulo? Está dizendo aqui que todo salvo comparecerá no tribunal. Mas esse tribunal não é para condenação ou salvação. Esse tribunal que ele fala aqui é sobre galardão. Galardão é um tipo de recompensa. Não que nós precisamos ser recompensados por alguma coisa que nós fizemos. Mas ele está falando aqui das nossas obras, do que nós fizemos aqui em vida. Ele está falando aqui que para quem fez o que Deus mandou, tem galardão. Mas para quem não fez nada, aceitou Jesus simplesmente e viveu uma vida piedosa, mas não fez nada, não teve obra nenhuma, não falou de Jesus para ninguém, ele está falando sobre isso. É uma responsabilidade que nós temos. Ele está falando que toda igreja, o cristão salvo, tem uma obrigação. Se você foi salvo por uma palavra que alguém te falou, alguma pregação que você ouviu, alguém falou. A sua obrigação, minha e a sua obrigação, é passar para frente a mensagem, para que outras pessoas venham a ser salvos, os nossos familiares. Porque nem todos nós viemos de uma vida de berço evangélico. Eu não vim. Graças a Deus alguém falou para mim. E eu aceitei a Jesus. Ele está falando sobre isso. Sobre o galardão de quem trabalha para o evangelho. Que é obrigação. Nós não podemos se esconder. Está entendendo? Eu estou falando para quem quer ser salvo. Agora, qual que é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho por Jesus Cristo é um decreto de salvação ou condenação. Não tem em cima do muro. Não existe purgatório. Né? Ou é ou não é. Ele está falando aqui que através da fé e do arrependimento nós vamos ser julgados. Se foi de coração. Se foi de coração, se realmente você aceitou a Jesus de coração, com sinceridade, então você vai se compadecer de outras almas. Você vai sentir a tristeza de alguém que está passando fome ou está doente. Se você não sente nada, tem alguma coisa errada. Ele está falando sobre isso. Que você consegue ficar indiferente, sabendo que outras pessoas que você até conhece, parentes, colegas, amigos seus, que não conhecem Jesus, nunca ouviu a palavra, e você não fala nada, está indiferente, se fechado no seu mundinho de salvação, isso aí ele vai ser julgado. Deus vai olhar para essas coisas. Jesus, ele vai chamar nós para gente, o que a gente vamos levar lá, o que nós vamos apresentar para Jesus naquela hora. Ele está falando sobre isso. O galardão é de acordo com as nossas obras aqui. Não porque nós não vamos ser salvos se nós não tivermos obra. Que a Bíblia, eu não estou especificando sobre isso. Estou falando sobre o galardão. Uns vão ter grande galardão e outros nem galardão vão ter. Vão ser salvos, mas não vão ter nem galardão. É disso que eu estou falando. Aqui no final aqui do capítulo 14 de Romanos, que ele está falando aqui sobre a tolerância para os fracos na fé. Ele está falando aqui no versículo 12, para finalizar,
Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que nós estamos fazendo para Deus? Fico com essa palavra, até uma próxima oportunidade.